Nenhuma vitória do futebol cearense na rodada de final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E nós achamos que o time do Fortaleza não ganhou do Atlético, desperdiçou a oportunidade de fazer 3 pontos, porque a princípio ele não imaginou que o Atlético teria pela frente. Porque no primeiro tempo ele foi melhor. O time do Atlético fez planos para fazer uma marcação baixa, só depois é que ele reagiu, fez uma alternância, através de Patrick, de Luan. Mas o time do Fortaleza foi melhor. Romarinho fez uma boa partida, teve chance numa jogada espetacular, Oswaldo, Carlinhos. O time se mexeu, mas acontece que ele cometeu alguns erros que, na verdade, influíram no resultado que acabou, no nosso modo de ver, sendo negativo. Primeiro, aquela questão da troca de bolas do Felipe Alves, zagueiros, meio-campistas. Em 2 delas, Felipe deu mole e quase que o Atlético marca. Numa das quais, esse Gabriel Dias, que fez uma partida fantástica, salvou de cima da linha de meta. No gol sofrido pelo Fortaleza, erro do Felipe Alves. Aquela autossuficiência. Ele não retornou, digamos, no tempo preciso e ainda falhou. A bola passou do chute do Patrick entre suas mãos. Eu cataloguei esses erros do time do Fortaleza. Essas facilidades colocadas pelo Fortaleza para o time do Atlético. E olha que foi, no primeiro tempo, melhor da equipe. Em que esse Gabriel Dias foi um negócio fantástico. Ele fez 2 gols e evitou um outro. Foi o maior nome da partida. Primeiro, no escanteio bem ensaiado, a bola para o Oswaldo, ele cruza, no meio da zaga, ele foi lá e fez 1-0. Fortaleza permitiu o empate, e numa cobrança de escanteio, aí direta para o Juninho, ele vai lá de cabeça de novo, um pouco mais no primeiro pau, um pouco mais por fora, e marca o segundo time do Fortaleza. Além, reitero, do gol que ele acabou salvando. Então, por esses acontecimentos e por um melhor comportamento, acreditava-se que o Fortaleza, se livrando dos erros cometidos, das facilidades, dessa história de troca de passes, dessa maneira exagerada, excessiva do goleiro Felipe, né, se comportar, Fortaleza iria para o segundo tempo com possibilidades até de uma vitória mais sossegada. Não foi o que aconteceu, pelo contrário, foi um Fortaleza apático na maior parte do segundo tempo. E olha que Giovani foi expulso com 2, 3 minutos do segundo tempo. Fortaleza começou a jogar contra 10. Mas aí vieram os problemas, além da apatia. Ele perdeu quando tirou Oswaldo para colocar Marlon. Marlon não foi coisa nenhuma no Fortaleza, nem atacou, nem defendeu, fez nada. Ele perdeu quando saiu o Romarinho para a entrada de Felipe Pires, que não acrescentou coisíssima nenhuma. Chiesa foi o único que fez o quê? 2 jogadas. E teve mais. Na jogada aos 39 minutos, que o André Luiz recebeu uma falta do zagueiro do Atlético, que o juiz não marcou, o Fortaleza enlouqueceu. O banco também. E me parece que naquele momento o time estava sob os efeitos das reclamações do Ceni, dos seus auxiliares, dos próprios jogadores reservas. Aí, de repente, o time do Atlético vai lá, depois que aconteceu tudo isso aos 39, aos 41 minutos, depois de o Marquinhos, que entrou bem de segundo tempo, desenvolve a jogada e o Fábio Santos vai lá e empata. Acho que ali houve uma desconcentração do time do Fortaleza. Mas foram 2 etapas diferentes. E o Fortaleza perdeu a oportunidade de melhorar sua posição, de ganhar um jogo importante, logo contra o Atlético Mineiro, com quem ele briga por posição. Não foi legal o segundo tempo do time do Fortaleza. Já no jogo do Ceará, não aconteceu nada daquilo que se previa. O que é que se esperava? Um vareio de bola por parte do Palmeiras. Pelos problemas do Ceará e pelo que o time do Palmeiras representa em matéria de riqueza de elenco. O time já saiu daqui sem João Lucas, sem Luiz Otávio. Havia uma preocupação. Para o jogo contra o Palmeiras, ele tirou o William Oliveira, tirou Galhardo, tirou Ricardinho. E isso trouxe uma sombra maior de preocupação. O que foi que deu na cabeça do treinador? É evidente que aqueles entendidos, os mais apressados, esculacham logo. Aí os problemas de contusão, de virose. E, sobretudo, uma preocupação de fazer uma formação de futebol de contenção, com Chico. Evitar, por exemplo, que o Diogo Pereira descesse pelo lado esquerdo. E um trabalho de cobertura onde o time teria, naturalmente, problemas ao se defender. Mas
Vejam como as coisas são. O time do Palmeiras marcou cedo, houve o cruzamento do Mike, o Valdo rebateu parcialmente e o Zé Rafael acertou 1-0. Depois disso, o que é que fez o time do Palmeiras? Nada. Não acelerou, não teve domínio, não acossou o time do Ceará e o Ceará foi paulatinamente saindo quando podia. Teve um chute de Fabinho e uma penalidade em cima do Chico, que o Bergson bateu para o Everton defender e começar a complicar a vida do Ceará dentro do jogo. Bachola bem na partida, o Bergson infelizmente meio que atrapalhado, o Samuel saindo de qualquer forma para as jogadas de ataque, de apoio, o próprio jogador Cristóvão como sacrifício dando a sua colaboração. Quer dizer, um Ceará que começou a equilibrar as coisas já no primeiro tempo e demonstrou que não tinha medo do Palmeiras, ou que não temia aquela questão avassaladora prometida pelo time do Palmeiras. E o que aconteceu na segunda etapa? O time do Ceará foi melhor. Bachola fez um jogo irrepreensível. O time do Palmeiras, que eu me lembro com o Gustavo Gomes, acertou uma bola na trave, numa cabeçada. Numa jogada que imaginou-se que a falta havia sido cometida, nada disso, a jogada foi legal. De resto, foi o Ceará que foi para o ataque. Bachola jogou ali de maneira impecável. O Galhardo entrou no time, o Ricardinho entrou no time. E o Bachola, meus amigos, em 2 jogadas, acabou criando situações impressionantes de gol. E esse Everton fez, inclusive, com uma jogada de Bachola, uma defesa impressionante num voo realmente espetacular. E as chances aconteceram. Uma das mais efetivas através de Samuel. Aquela foi demais. O Everton tirou com os pés em cima da linha. E acrescentaríamos ainda o lance do Bergson, que marcou um gol, o juiz marcou o impedimento e depois se provou que a posição do centroavante era perfeitamente legal. Enfim, transformou-se no maior jogador da partida. Então isso serve para explicar mais do que detalhes táticos, técnicos, do que aconteceu dentro da partida. Acho que nas modificações o time foi acelerando, foi ganhando coragem, foi ganhando o campo do Palmeiras, deixou o Mano Menezes já pedindo para o jogo terminar, e o placar de 1-0, infelizmente, a gente tem que cair na mesma cantilena. O empate, no mínimo, a vitória, perfeitamente justa se tivesse acontecido no segundo tempo. Só que isso não enche barriga, isso não dá pontos. E o time do Ceará perdeu por 1-0 para um time do Palmeiras que não foi nada daquilo que se esperava. Um time que tem a maior folha de pagamento do Brasil não pode jogar um futebol tão pálido como aquele. Claro que com a resistência apresentada pelo time do Ceará. 1-0 que realmente conspirou contra o time do Ceará. Era esse o meu comentário.